Repórter Gustavo Vaz. Muito obrigado, Gustavo, pelas suas informações. Agora sim, reestabelecida a nossa conexão, eu tenho imenso prazer de conversar aqui com a doutora Catarina Moderati, advogada, membro da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado de São Paulo. Agora sim, doutora Catarina, seja bem-vinda aqui à CBN, excelente tarde. Boa tarde, ouvinte, boa tarde, Alexandre. É um prazer estar aqui com vocês. E para falar de um assunto importante, né? Uma nova lei que permite aos entes, né, aos entes federativos aí que possam adquirir recursos de uma forma mais rápida. De que forma funciona essa lei? Quais são os mecanismos, doutora? Sim, recentemente, nesse mês, foi promulgada a Lei Complementar número 208. Essa lei, ela trouxe um aspecto muito positivo para estados, municípios, Distrito Federal e União. Agora, esses entes federativos, eles podem antecipar os seus recebíveis via empresas de direito privado ou fundos de investimento, mais especificamente FDIC. Alexandre, se você me permite, eu posso esclarecer um pouco mais para o ouvinte como se dá essa dinâmica? Pois não, fique à vontade. Obrigada. Então, agora, como eu disse, União, Estados, Municípios, Distrito Federal podem antecipar os recebíveis. O que seriam esses recebíveis? São direitos que ela tem a receber, direitos creditórios. Então, por exemplo, a gente paga os nossos impostos, por exemplo, o IPTU, de forma, às vezes, parcelada. Então, o município, ele sabe que ele vai receber aquela quantia, aquele montante, mas ele recebe diferido no tempo, devido aos parcelamentos, nem todo mundo paga à vista, mas ele tem em mente que ele vai receber, por exemplo, 100 milhões. Mas ele quer fazer um investimento, ele precisa fazer uma obra, precisa de recurso em caixa. Então, ele pode falar assim, Alexandre, tem aqui 100 milhões e quero fazer um caixa. Então, o fundo, ele compra esses 100 milhões e te paga um valor presente. Você não precisa mais aguardar esse prazo de pagamento. Então, você, por exemplo, teria que esperar 12 meses para receber, você recebe à vista, agora. Então, obviamente, é descontado uma taxa que se chama deságio. Então, esses 100 milhões, ele vai receber à vista 90, digamos assim, mas ele não precisa esperar esse tempo todo e ele tem o dinheiro em caixa, consegue fazer um fluxo financeiro muito maior. Doutora, para a gente citar como exemplo a quem está nos ouvindo, que é pessoa física, de repente é mais ou menos como o empréstimo do FGTS, que as instituições financeiras antecipam ali um determinado valor do saque aniversário do FGTS e depois recebem esse saque aniversário do trabalhador, perfeito? Exatamente, perfeito o seu exemplo. Como também, por exemplo, um financiamento de imóvel, que você vai comprar um imóvel, mas o vendedor precisa receber à vista. E o banco paga à vista para o vendedor e você paga parcelado. Então, agora os entes da administração pública podem realizar isso. Isso está disponível para municípios, para estados e também para a União, doutora? Perfeito. Isso, e um aspecto muito importante, Alexandre, que para o contribuinte isso não tem impacto. Então, agora a gente está nesse momento de reforma tributária, revisão fiscal. Então, essa lei ela veio num momento muito oportuno e com uma oportunidade realmente maravilhosa de não aumentar os impostos para o contribuinte, mas sim utilizar o mercado financeiro, que muitas vezes é visto como um vilão, de forma a auxiliar o governo nesse momento a adquirir recursos, a fazer caixa, poder utilizar esse recurso para fazer obras de infraestrutura, investimento, pagar previdência, tudo isso. Então, é uma lei muito oportuna, num momento muito propício e que não aumenta o encargo do contribuinte. Somos todos nós, né? Não queremos aumento de encargo. Exatamente, sem dúvidas, né? Agora, nesse momento também que nós temos, por exemplo, o Rio Grande do Sul, né? Um forte exemplo disso, que passou por uma tempestade climática, enfim, uma catástrofe climática e precisa, né, de recursos imediatos para auxiliar a população
Isso também pode ser usado nas circunstâncias, porque claro que nós não queremos, né, que isso aconteça aqui no nosso país, enfim, em lugar nenhum, evidentemente, mas estamos todos sujeitos, não é, doutor? Então, de repente, o Estado, o município pode se utilizar desta lei também numa situação eventual de uma catástrofe, né? Sim, a lei ela é clara e você precisa designar, né? Você pode designar os recursos com despesas de investimento. Então, no Rio Grande do Sul, com certeza vão precisar de muitos investimentos, tanto de saúde pública quanto de reforma, construção civil, né? Então, realmente, para o Rio Grande do Sul seria um cenário bastante propício, mas também essa lei não visa o Rio Grande do Sul, ela tem uma abrangência nacional, então todos os estados, todos os municípios podem se valer dessa benesse. E para aqueles municípios também que precisam, né, de recursos, de repente tem uma participação menor no fundo dos municípios, que a União destina, né, para os municípios, tem uma participação menor, pode se utilizar ali de repente para algum investimento de ordem maior, né, que se faz necessário naquele momento, um caixa maior, pode se usar também dessa lei, né? Sim, perfeita colocação. Pode sim. Importante a gente ressaltar que ela só pode, esse direito de crédito, ele só pode ser um crédito do município que vai ser cedido, o município ceder um crédito dele, ela não pode ceder um crédito da União, né? Então tem que ser um crédito daquele ente federativo. Perfeito. Doutora Catarina, algo mais que a senhora gostaria de salientar aqui para o nosso ouvinte da CBN, que de repente nós deixamos passar aqui durante a nossa entrevista? Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade, dizer que eu fico à disposição, eventuais dúvidas, dizer que a gente tem mecanismos no mercado financeiro que a gente pode usufruir. Os FDICs são uma excelente forma de capitalização e aqui a gente está pensando no ente federativo. E esse instrumento, o FDIC, ele também serve para empresas que querem se capitalizar e que elas têm recebíveis. Então, tem direitos creditórios, ou seja, direitos de crédito a receber, elas podem ser beneficiadas pelo FDIC. Então, aqui a gente está pensando nos entes federativos como uma empresa que está antecipando seus recebíveis, mas as empresas que não são organismos públicos, elas também podem se beneficiar do FDIC. Então, muitas vezes a gente pensa no mercado financeiro só como guardar um dinheirinho para investir, mas a gente também tem a visão reversa de que a gente pode, o contribuinte, ter essa ideia de que ele pode, como ele que está aqui dirigindo o seu carro, assistindo, é um empresário, ele pode utilizar do mercado financeiro para fazer caixa também. Então, a gente pode fazer essa analogia que é muito boa. Então, fico à disposição para quaisquer outras dúvidas. Sem dúvida, em outras oportunidades estaremos conversando mais aí sobre o mercado financeiro sendo um aliado, né? O mercado não é um vilão e também não é só ações na bolsa, como muita gente imagina, o mercado pode ser aí realmente o grande aliado. Doutora Catarina, gostaria de agradecê-la aqui pela participação na CBN e já antecipar aqui o convite para que em outras oportunidades a gente possa estar falando um pouco mais a respeito aí do mercado financeiro, enfim, né, de toda essa movimentação dos mecanismos, dessas nuances. Muito obrigado, doutora. Obrigada, eu agradeço. Tchau, tchau. Conversei aqui com a doutora Catarina Monerá, que é advogada, membro da Comissão da Mulher da Ordem dos Advogados do Brasil e do Estado de São Paulo. E agora vamos acionar a reportagem da Jéssica Passos, que traz aí detalhes do programa Talento Tech. Jéssica.